Bem-vindas e bem-vindos a esse episódio inédito de Women Flow, com um convidado hoje muito especial, que é o Maurício Mancioli. Traz uma história interessantíssima para nós e muita sabedoria. O Maurício, ele não gosta muito de se rotular, mas eu gosto de pensar nele como um executivo artista, que não por acaso é o tema do livro dele e que vai embalar aí a nossa conversa. Maurício, muito obrigada por estar aqui. Obrigado você. É um grande prazer. Olha, o primeiro tema que eu quero trazer, acho que tem muito a ver com essa complexidade da sociedade hoje, e a gente vê assim as pessoas muito hiperativas, mas ao mesmo tempo num vazio existencial tremendo, né? Tentando se preencher de alguma coisa, nível de estresse super elevado. Absolutamente. É. E a gente estava nas nossas conversas aqui antes do podcast começar, você trouxe uma questão que tocou fundo em mim, que é, será que afinal a gente está procurando a felicidade nas coisas certas? É, pelo que eu vejo por aí, acho que não, realmente. Sabe aquela frase da Constituição, que está na Constituição americana? O direito de ir atrás da felicidade, do pursuit of happiness. Tenho a impressão que hoje, e faz um bom tempo já, é diretamente ligado a um lado consumista, a ter coisas, a ter posses. Uhum. É o sonho americano é ter a casona, o carro, e não uma coisa de preenchimento profundo pessoal, de satisfação pessoal, que é a verdadeira felicidade. Uma coisa de pessoas potentes, fazendo aquilo que elas são feitas para fazer. Então, acho que não é por acaso, né? É uma coisa para impulsionar a economia, essa corrida um pouco cega de curto prazo, que é sempre, no fundo, impulsionar a economia. Ter pouca pluralidade, ter pessoas que não se encontram como indivíduos, que seguem essa missão desenfreada de trabalhar para a sua empresa, de tentar impulsionar a economia. É um tiro no pé, no fundo, porque com mais um país com mais pessoas plenas, acho que desenvolveria muito mais negócios, oportunidades, teria uma economia no médio e longo prazo muito mais florescente, imagino. Tem a ver, assim, tudo que você traz me leva para dois pensamentos. Um que tem a ver com a gente ressignificar o próprio sucesso, né? O que é sucesso. E tem pesquisas que mostram que a partir de um certo patamar de renda, a felicidade, o bem-estar da pessoa não muda em nada, Exato. o que é um paradoxo, né? Uhum. E o outro que o próprio conceito do PIB tá furado, porque, como a gente sabe, o PIB contabiliza, por exemplo, a destruição ambiental é contabilizada como riqueza gerada, e o PIB ele não reflete A distribuição desse é, dinheiro, né? nem a distribuição, nem o bem-estar que na prática possa vir para a vida das pessoas, né? Exato. Vai em poucas mãos, afinal, essa massa de dinheiro, né? Não beneficia o país inteiro. Não. E eu estou curiosa um pouco para saber de que forma que esse assunto se conecta na tua jornada, né? Porque você foi super pioneiro, e como fundador da BSP Business School. Para quem não sabe, a BSP Business School foi uma das primeiras escolas de negócios, inclusive com essa visão mais humanizada que o Maurício fundou no final dos anos 90. E só mais tarde é que ele fez uma virada aí de chave oficial para uma carreira artística que ele vai contar um pouco para a gente. Conta para nós, Maurício, lá atrás, você já tinha esse questionamento sobre o aspecto dessa busca da satisfação pessoal, alinhar isso à carreira? O que foi que motivou a criação da BSP lá atrás? Olha, eu sempre tive um contato com a natureza, com as artes. Venho de uma família que sempre valorizou bastante as artes. Meu pai fotografava sempre, então eu sempre tinha vivo essa coisa da fotografia. Uhum. E enquanto executivo, eu tinha sempre essa vontade também de ir um pouco mais longe, de experimentar a pintura. Mas o que tinha de possível no dia a dia executivo era rabiscar de vez em quando uns desenhos assim, sem pensar demais, em momentos de pausa,
ou tirar fotos no trânsito, preso no trânsito, eu tirava foto através do vidro, às vezes com as gotinhas de chuva. Qualquer momento que encontrava, usava esse, o que achava que era um escape, mas na realidade caiu depois a ficha que essas coisas não são um escape, não é uma válvula de escape. É muito mais descobrir que é um momento que consigo criar novas conexões. Essa é um pouco minha tese também do livro, que escrevi no livro, que levo para esses workshops. A gente vive um pouco ilhado nesse meio, na rotina, na loucura do dia a dia, nessa pressão por resultados. A gente volta para casa esgotado e se rende ao entretenimento, né, a seriados, a redes sociais. A gente fica ilhado emocionalmente e psicologicamente, no sentido que o nosso espaço para decantar um pouco o nosso dia, para nos para acessar aquilo que a gente viveu e ver como isso interage com o resto da nossa bagagem, do nosso repertório. Não tem tempo para acessar esse nosso lado mais flaneur, sabe? E fazer as conexões internas e nosso subconsciente necessárias. E vejo que a arte ajuda a ter isso vivo. A arte ajuda, é um processo de pensamento, é um processo para as conexões internas acontecerem. Quando tinha um nó, quando tinha um problema para resolver, fazia uma pausa, desenhava, ia no teto do prédio, tirava umas fotos e sentia que voltava já com uma outra perspectiva da coisa. Que É interessante. daí que partiu esse raciocínio. Nossa, é fantástico. Isso, as suas palavras me lembram muito uma figura que foi fundamental na minha vida, um dos meus mentores, o Amit Goswami, que ele dizia o seguinte, que a fórmula da criatividade é o dubi-dubi-du, que a gente precisa alternar o ser e o fazer, e que a Sim, nossa vida é muito pautada só por fazer, 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 que é o du-du-du-du-du-du-du. E depois de um dia exaustivo, só de fazer, 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 a gente chega em casa muitas vezes sem energia para mais nada e só querendo desligar a mente por meio do entretenimento, exato, entretenimento sem significado nenhum, exato. que não acrescenta nada e que também traz exaustão, né? Uhum. Então, dentro dessa coisa da gente buscar a felicidade no lugar certo ou errado, né? Muitas vezes buscando aí no consumo, na hiperatividade, vem essa reflexão a respeito do autoconhecimento, como que a arte pode nos ajudar nisso. E você sacou a arte como um canal. Não para apenas para válvula de escape, como as pessoas pensam, mas para despertar potência, né? Absolutamente. Conta um pouco disso, porque aqui no Brasil as pessoas associam muito arte ou a entretenimento ou a válvula de escape. E eu acho que você tem uma visão diferente muito interessante. Uhum. A arte não é essa tal de coisa separada de nós. Ah, precisa ter cultura, o governos precisam investir em cultura, porque é importante, não é urgente, mas se sabe que é importante, é algum alimento. Mas é muito mais do que isso. Eu vejo a arte como uma expressão própria do ser humano, tão fundamental quanto amar, quanto rir, sabe? É uma expressão própria do ser humano. Vejo a arte como uma placenta transformadora que todo ser humano tem. Eu uso esse termo placenta porque é o líquido amniótico, sabe? Onde tudo é possível. É um espaço de gênese infinito que temos dentro de nós. De uma certa forma, quando a gente faz arte, ou quando a gente já vê arte, a gente reativa uma rede infinita de afetos, reativa ou cria. Então se fala em complexidade, se fala que precisa ver as coisas em mais profundidade, com mais complexidade, mas onde é que a gente vai alimentar o nosso repertório para ter a compreensão da complexidade? Como que a gente vai compreender a complexidade, por quanto mais que nos fale que é importante compreendê-la, se nossas conexões internas estão adormecidas, justamente a força de rotina e a força de entretenimento e de rede social. A arte reativa justamente esse contato com o nosso repertório, com o nosso mundo inconsciente, onde tem informações, onde tem emoções, onde tem afetos.
Uhum. onde tem referências. E quando percebo, quando a minha arte está viva, está mais afiada, esse acesso muito rápido, as conexões são muito mais rápidas. Percebo, se passam 2, 3 dias sem produzir arte, sem treinar esse lado, já me sinto já esse efeito de ficar ilhado emocionalmente e intelectualmente. Que interessante. A arte, ela é um veículo para levar a gente para além da mente, né? Exato. Que eu vejo muitas pessoas nas grandes empresas, você sabe que eu circulo bastante no corporativo, né? Falando sobre compreender a complexidade, sobre encontrar respostas produtivas à complexidade, Exatamente. e, só que buscando tudo no pensamento. E eu creio que boa parte das soluções que a gente precisa alcançar para esse estado caótico de mundo que a gente vive passa por saltar um pouco fora do pensamento e Sim. ter acesso por outros meios, né? O corpo como um grande instrumento para sentir. O Nietzsche falava que o ser humano se tranca no cubículo da consciência. Ele quer resolver, analisar, fazer tudo com o controle, usando unicamente o controle justamente do intelecto, da mente. E esquece que está, na realidade, num corpo com vísceras palpitante, que sente e que escuta, esquece de escutar, justamente, de usar esse corpo como um grande instrumento, como um grande radar. Se fala que os artistas são sismógrafos naturais, sabe? O sismógrafo, aquele instrumento super sensível que capta os terremotos. Aham. É bem isso, porque ele tenta manter vivos todos esses seus radares, essa sua sensibilidade. E acho que aí que tem é isso que sugiro, na realidade. É isso que recomendo e sugiro para as pessoas de desenvolver esse sentir, essa relação com o corpo e essa sensibilidade que faz sim que a pessoa se sente um pouquinho mais vulnerável, entre aspas. É como se você tivesse uma membrana mais fina em relação ao mundo em sua volta, mas uma capacidade muito superior de interpretá-lo, de captá-lo, de encontrar soluções sensíveis para melhorá-lo, melhorar primeiro a sua vida, depois o mundo. Isso que você está trazendo, eu tenho uma compreensão assim no meu ser do que você está trazendo e ao mesmo tempo eu percebo que é diferente do que da crença da maioria das pessoas. Pelo menos quando a gente fala de mundo corporativo, existe muito um esforço das pessoas nas empresas de bloquear o seu sentir e uma falsa crença de que elas precisam separar quem elas são profissionalmente daquilo que elas são fora do trabalho, e elas também bloqueiam o canal de troca emocional com outras pessoas. Então, tratam muito outras pessoas como coisas e não permitem a sua expressão emocional de nenhuma maneira. E eu vejo que o grande problema é que quando as pessoas tentam bloquear sentimentos mais, emoções mais difíceis, como a tristeza, o medo, até a raiva, elas acabam bloqueando tudo. Uhum. Elas se anestesiam, né? Sim. Conta um pouco como que você vê a arte, como esse veículo para sair dessa anestesia de uma forma construtiva, porque às vezes as pessoas têm medo de lidar, de tocar na emoção por medo de perder o controle, de entrar num grande drama, num grande caos, né? O mundo executivo é realmente tabu, é difícil. Você tem que passar a segurança. Eu vi tanta sessão de brainstorming, onde deveria ser um território, até que eu tive sorte, tinha sócios que entendiam um pouco o meu jeito, por exemplo. Digo meu jeito porque às vezes eu não. Em sessão de brainstorming, eu vinham ideias que não eram ideias paridas, prontas, bonitinhas, empacotadas. Às vezes vinham ideias que eram completamente fora, que era realmente infactível, absurdo para aquilo, mas às vezes nesses absurdos, às vezes nesses, eu chamo de balbuciamentos, sabe? Balbuciamento? Para falar bem o contrário do que seria uma ideia pronta, empacotada. Uhum. Se houvesse mais espaço para balbuciamentos, para
conversas não fechadas e todo mundo realmente falar aquilo que tem, a sua sensação daquilo que poderia ser tal e tal solução para qualquer questão, haveria muito mais riqueza de soluções, de criações, de inovações, sabe? É uma questão política, imagino. A pessoa quer mostrar que brilha, quer mostrar uma liderança segura. Acho que depende muito também de que meios, quais meios executivos. Acho que há uma contemporaneidade na forma de atuar, de se relacionar em algumas empresas criativas que não há nas empresas mais maiores, mais antigas e de setores. Depende do setor, depende da empresa. Mas acho que daria para se inspirar muito mais das dinâmicas e do jeito de gestão de empresas criativas. Uhum. Agências podiam ensinar mais a forma de se relacionar das pessoas, que é muito mais contemporâneo. Claro, há os egos, há muitas questões semelhantes às outras, mas é mais rápido e mais... Pessoas falam besteira sem problemas e Mais fluido, né? mais fluido. Menos É, controlado. E isso tem tudo a ver com a gente entrar mais em contato com o nosso sutil, né? sim. Nessa passagem, vamos dizer, da grande crise existencial atual, que não é só existencial, né? Também é ecológica, é econômica, né? Tem alguns autores que promovem que o caminho da sustentabilidade passa um pouco pelo degrowth, né? E estudando um pouco do teu pensamento, eu percebi que você traz o degrowth como um dos caminhos para a gente dar esse salto de consciência e que tem a ver com... Muita gente confunde degrowth com retração econômica, né? Mas tem mais a ver com desmaterialização, não é? Sim, Conta um é um pouco pouco do das teu... duas, pelo que eu entendo do degrowth, é um movimento realmente que visa frear um pouco o o consumo consumo. desmedido e busca novas formas de pensar. Uhum. Na verdade, o que eu mais vejo é o foco, precisa frear essa máquina enlouquecida de consumo que está acabando com os recursos do planeta. Mas não vejo muito o como. Então eu vejo a questão da arte como uma questão de sustentabilidade muito forte para o ser humano. Porque se fala de sustentabilidade do meio ambiente, das empresas, mas tudo começa com o ser humano. As empresas contratam pessoas pelo seu brilho, pela sua energia especial. Falam, precisamos dessa pessoa, ela, sabe, dessa energia. E detonam pelo próprio sistema interno, pela própria pressão que acaba colocando na pessoa, o ritmo, a rotina, a pessoa acaba sendo sugada pelo sistema. Então, essa sustentabilidade que a gente estava falando pela arte, acho que começa primeiro pela pessoa, pode ser trabalhada nas empresas, depois vou te contar como, mas acho que parte das pessoas, parte de uma necessidade, de uma bagagem que cada um deveria defender de ter, sabe? Um espaço para esse religar, essa recuperação da estrutura da Eu parêntese. acho interessante esse ponto de que, pelo menos vou te falar da minha experiência, tá? É o que eu acredito. Eu acredito na sustentabilidade do ser. Sim, Acho que isso vai muito na direção do teu pensamento. exatamente. Porque toda a decisão, toda a experiência parte do indivíduo. Se fala muito da transformação das organizações, dos governos, das empresas de uma forma geral, da liderança, como se essas organizações fossem um indivíduo, mas na verdade não, né? São grupos de indivíduos e a decisão ela vai acabar acontecendo no micro do micro do micro, num componente muito individual que Sim. parte dessa visão de mundo Uhum. e parte muito da forma como a pessoa se sente em relação a ela mesma, em primeiro lugar, Sim. e depois como ela se relaciona, né? Uhum. Quando eu comecei a oferecer workshops por volta de 2014,
O meu primeiro workshop chamava Sustentabilidade do Ser. E a proposta era justamente ajudar cada pessoa a ter um processo de autoconhecimento para se conectar nos seus dons e talentos, cada um entender o seu diferencial no mundo. Esse era o primeiro dia, eu falava sobre propósito de vida, sobre espiritualidade, e no segundo dia a gente falava sobre como que a gente pode contribuir para uma sociedade mais sustentável a partir dessa visão mais inteira, mais plena do ser humano. Uhum, E no teu trabalho você traz muito a arte como esse veículo para que a gente saia dessa coisa homogênea que a sociedade tenta nos padronizar uhum. e cada um possa entrar em contato com o que é único em si e se conhecer de verdade. Sim, E eu entendo que isso não é só sobre fazer a arte como um artista, mas também estar em contato com a arte. absolutamente. As duas coisas são super válidas. Voltando à sustentabilidade do ser, do degrowth, estava comentando que a arte tem um efeito sustentável, vamos dizer. É uma coisa fortíssima para trabalhar a sustentabilidade, pelo fato que a pessoa preenchida com sua arte, a pessoa com melhor autoconhecimento, ela se faz companhia. Ela tem o alimento principal que lhe basta. Porque essa coisa do vazio, do consumo que a gente começou falando, a pessoa acha que vai sempre conseguir, consumindo mais uma coisa, preencher finalmente aquele vazio. Não, eu ainda estou com esse vazio porque eu não tenho ainda tal coisa. Uhum. E quando possui a coisa, já abre o pacote e olha quase sem vontade já, porque já conseguiu conquistar aquela coisa. Sim, E sabe que não é por aí. sim. Mas as pessoas não sabem por onde. Qual é, sabe que tem outra fonte de potência, de satisfação, mas não sabe onde procurar. Aí procuram, tem livros de autoajuda, fazem terapia, mas no fundo, falta elas preencherem a sua potência, falta elas encontrarem aquilo que é delas. E uma das melhores formas, insisto, para encontrar o que é delas é a arte, porque com a arte você reativa justamente esse canal com seu repertório, com seus modos de funcionamento, suas experiências. Você consegue começar a traçar um mapa praticamente que vem à tona na hora que você se expressa fazendo arte. Isso, As coisas aparecem, é isso é engraçado. tão incrível que você está trazendo, que eu concordo com você. A maioria das pessoas tem uma projeção da felicidade sempre no futuro e sempre associada a alguma conquista que, na maioria das vezes, é material. Uhum. Ou às vezes está relacionado ao que as pessoas entendem ser alguns marcos de experiências na trajetória de vida, como ter um filho, ou se formar na faculdade, ou no MBA, ou casar. Tudo é uma visão meio consumista, né? Sim. Até ter um filho e casar é uma coisa como vou consumir um parceiro ou parceira, vou consumir ter Consumista um ou filho. conformista, né? De você Uhum. fazer como os outros, que é o símbolo do sucesso. É o parecer também, né? É. Essa camisa de força da sociedade. Aham, aham. E como é que você começou essa pesquisa? Conta um pouquinho para nós, assim, do teu contexto, como é que foi infância, como que a arte entrou na tua vida, essa tua virada do mercado executivo para a arte. Acho que é um ponto que traz curiosidade para gente, saber um pouco mais como é que foi teu processo de pesquisa. Olha, inicialmente, como te falei, veio de uma família de artistas, a arte. Tinha uma tia que era muito ativa, era uma artista italiana que até os 90 anos produzia, então ela foi muito inspiradora. E, mas a minha coisa era mais fotografia. E usava. Tinha sempre uma máquina fotográfica na minha pastinha, sabe? Que Cada bacana. momento que podia eu usava ela. O desenho, a pintura, enfim. Durante anos eu fui executivo artista, o personagem do livro. Até aos poucos, depois de 15 anos de vida executiva, resolvi entrar plenamente no mundo das artes. E hoje meu contato com o mundo executivo são esses workshops onde elevo essa questão do religar com a própria arte. E vou te falar uma coisa, foi difícil tanto no mundo executivo
de ser aceito, das pessoas entenderem esses meus breaks, sabe? Essas minhas pausas para me expressar, ou dias que às vezes pegavam meio-dia para trabalhar em casa, para balancear um pouco a vida executiva e a arte. Um pouquinho de tempo pegava do mundo do escritório. Uhum. Mas eu sinto que, em compensação, trazia a sua riqueza. E motivação, e renovação, sabe, de ideias. Então, comecei a notar um pouco essas relações, o que eu senti, aquilo que eu sentia que reativava em mim, sabe, essa prática da arte no mundo executivo. Comecei a notar, tínhamos um professor, o professor Humberto Mariotti, que era nosso filósofo, mais ou menos, professor focado mais em curso de liderança, e o estudo dele era o pensamento complexo. Ele traduziu vários livros do Edgar Morin, que é o grande papa do pensamento complexo, era amigo dele. E quando trouxe para ele esses pensamentos, ele me falou: Maurício, você está ferrado, você sabe, né? Eu falei: por quê? Porque agora você vai levar isso em sala de aula para os MBAs, sabe? Para as turmas de MBA. Eu estava feliz no meu cantinho, mais nos bastidores, sabe? Administrando a escola, fazendo minhas artes em casa. E comecei a compartilhar essas ideias em sala de aula. E foi muito bem recebido. Muito bem recebido. Até desconfiei, antes de eu mesmo falar disso, eu chamei uns artistas que faziam dinâmicas de pintura para o mundo executivo. Me mostravam fotos, realmente um grupo de empresa, de pessoas da empresa numa sala, todo mundo pintando, era bonito. E perguntava: mas por que você acha que é importante, então, a arte para o mundo executivo? Mas a pessoa não conseguia explicar. Não ficava clara essa relação, sabe? Porque uma coisa importante desse mundo tão distante é importante para o outro mundo, sabe? Então, é isso que tentei afinar no meu discurso para dar esses workshops, sabendo que tinha os executivos mais casca grossa, quadrado, sabe? Executivão, com formação em engenharia. Que Tinha interessante. diretores, tinha presidentes E de empresa que estavam aí. Eu precisava ter uma coisa muito palpável para eles se sim. prestarem. Depois, no final, eles desenhavam, pintavam e felizes, porque acho que entenderam realmente a importância da coisa. Que bacana, isso é tão Conf- fascinante. Eu já fico imaginando isso acontecendo. Que queria saber um pouco de você, que tipo de breakthrough, né, assim, de transformação que você testemunhou essas pessoas passarem nos seus clientes, executivos que vêm para workshop. O que que eles se dão conta no final que antes de passar pela experiência eles não sabiam? Eu recebi realmente, depois de cada workshop, deixo o meu contato e tudo, se eles querem continuar essa conversa, me coloco à disposição. E recebi realmente mensagens lindas de pessoas que falavam: olha, eu era engenheira, achei que não tinha uma grama de criatividade, de lado artístico em mim, mas me joguei, sabe? Estou escrevendo, estou fazendo desenho, ou um curso de pintura, e me dá uma satisfação enorme. Então isso é muito legal de ouvir mesmo. É uma nova fonte de felicidade que de repente as pessoas não se davam conta antes? Exatamente, exatamente, porque, como eu estava falando antes, acho que todo mundo tem um lado artístico, um lado artista que é abandonado na infância, e quando você, às vezes é muito distante, mas quando você vai puxando uma cordinha disso, vem muita coisa potencial. Uhum. Todo mundo tem uma forma, somos todos capazes de abstrações, subjetividades, de um pensamento imaginário. A gente esquece disso, porque a gente não lê, nem lê mais. Não tem mais paciência, tempo emocional para ler. São todas coisas prontas, já empacotadas, né? E rasas. Sim, e uma coisa nesse sentido que me preocupa muito é esse avanço rápido da inteligência artificial.
que as pessoas estão rapidamente se tornando dependentes, ao invés de utilizar como ferramenta. Exatamente. Que riscos que você vê e que cuidados que você gostaria de recomendar, assim, para que a inteligência artificial não abafe de uma vez por todas a criatividade, né? Idealmente, seria bom não ter. Eu acho. Parem as pesquisas. Prendam Elon Musk. Tem um monte de gente que está alertando por aí. Acho que realmente, idealmente, a gente não está preparado para esse salto. A gente não estava preparado para o salto da internet, das redes sociais. O nosso corpo, do jeito que fomos feitos, não estamos habituados a viver em grandes cidades. Mal estávamos habituados em morar em grandes cidades. A gente não estava acostumado a essa tecnologia toda para acessar a tantas pessoas ao mesmo tempo, a tantas informações inúteis ao mesmo tempo. Isso já nos desnorteou. Agora, com a inteligência artificial, realmente, a gente não faz ideia de onde vai chegar. Mas, já que, enfim, vai ter, não vão tirar, porque a história vai se repetir, sem dúvidas. Acho que é melhor não lutar contra e considerar a inteligência artificial como pode ser uma coisa que potencializa, na realidade, a nossa humanidade. No seguinte sentido, às vezes, quando você tem que criar uma ideia do zero, é difícil a tela branca, digo, não só para quadro, mas para qualquer ideia que você quer parir. Uhum, É bom você pesquisar, ter opções, me dar opções, sabe? uhum. E até o próprio Michelangelo, para fazer as suas incríveis pinturas, para encontrar um movimento, parece que olhava as nuvens. Ele via movimentos, uma queda de braço, certos movimentos nas formas das nuvens. Ele falava, pronto, já vai ter esse movimento. Eu acho que a inteligência artificial pode ser boa para isso, para dar opções. Mas aí vem nossa sensibilidade bem humana para fazer algo bom com aquilo e não só se contentar daquilo. Para o que a máquina oferece como opção ser um componente, um conselho, Uhum. olha, isso aqui é a prática. Você perguntou isso, tipicamente seria isso. O mundo, a soma das imagens, a soma das informações que existem por aí seria isso. Mas aí vem você com a tua individualidade, com a tua particularidade única como indivíduo, que vai usar isso para fazer algo teu, autoral. Que aí tem muito mais vida, muito mais força, não entra na... É só ver tudo aquilo que é novo, tudo aquilo que é forte, é o fruto... Não estou desmerecendo o trabalho em equipe, é muito importante, mas, por exemplo, você vê em cinema, Uhum. esses seriados de Netflix que parecem todos iguais, que, sabe, não... É porque tem demais pessoas no processo. A coisa se perde, a coisa fica xoxa, a coisa fica diluída. Acho que toda boa ideia nova para ser forte, para ter atração, ela tem que ser... pode ter outras pessoas que participam, como dando inputs, mas tem que ter um dono, sabe? Uhum. Não pode se achochar sendo dividida. Então, acho que vejo a inteligência artificial como uma bela ferramenta, mas não pode virar como se fala, uma tala, Não pode uma virar muleta, não algo pode que a virar pessoa fique muleta. dependente, né? Exato. Em contraponto, tem aí à nossa disposição um caminho para se envolver mais com a arte, né? Para que ela não seja esquecida. O que que você recomendaria, assim, como primeiros passos nesse mundo da arte para quem quer se aproximar? Ou até para quem tem dificuldade de se ver como alguém apto a ter contato com arte? Tantas pessoas pensam isso, né? Não, arte não é para mim. Então, de novo, todo mundo tem um lado artístico. E mesmo a pessoa que acha que não tinha arte na escola, ela tem que lembrar. Talvez era o palhaço da turma, sabe? Aí seria alguém que usaria mais expressão corporal, sabe? Que poderia resgatar esse lado.
talvez conseguia escrever melhor, ou tinha o senso do ritmo, alguma coisa tem. Porque uma pessoa sem arte seria como uma pessoa, seria uma máquina praticamente. Seria uma pessoa incapaz de sonhar. Todos nós temos um mundo inconsciente. A gente sabe disso porque a gente acessa ele durante os sonhos, em certos momentos na hora de acordar, a gente ainda vê um pouco essa trama infinita que nosso, até imageticamente, a gente sabe que tem uma riqueza, um poço infinito no nosso mundo inconsciente. E, aliás, os sonhos, uma coisa interessante de falar, a gente, com esse estado de ilhamento, se fala ilhamento? Com esse estado No sentido ilhado, de estar isolado, de isolado, isolamento. de isolamento, com esses estímulos todos que estava falando, esses estímulos que trazem essa sensação de vazio, de não preenchimento, a gente sonha cada vez menos. Quer dizer, as pessoas sonham, mas a gente não lembra. E quando lembra, são fragmentos muito curtos, uma imagem vaga, algumas imagens vagas. Aquele sonho longo, detalhado, é difícil ter É na verdade. nossa. A gente tinha quando a gente era criança, a gente volta a ter quando a gente viaja no lugar, enfim, onde a gente está um pouquinho mais desconectados, aí parece que o bicho está mais vivo, então a gente lembra mais o sonho, tem sonhos mais ricos de novo. Quando você começa a trabalhar a tua arte, você passa a sonhar também de uma forma mais rica. Você vê como as coisas estão interligadas. Aham. Uma coisa alimenta, o sonho alimenta a vontade de produzir e os insights que você pode ter para a produção e a produção artística, não só a produção, mas também o ver arte, consumir arte boa, alimenta também a capacidade de sonhar, os sonhos mais claros. Vai ativando a riqueza do nosso mundo inconsciente, que é a fonte da Exatamente. nossa criatividade, né? Exato. Eu tenho vivenciado isso muito na minha experiência e o meu principal veículo é a meditação. Eu também registro os meus próprios sonhos de manhã num caderno. Legal. E eu tenho a prática de levar esses sonhos para o processo de terapia que eu faço, que é junguiano, né? Gosto muito. Mas também na meditação, vêm as ideias desse campo mais sutil. E eu concordo com você que o contato com a arte, não propriamente sendo uma artista plástica, mas como uma cidadã comum, como uma pessoa comum, o contato com a arte também estimula isso, né? E para as pessoas que têm vontade de se envolver mais com a arte, quais são, assim, algumas dicas que você traria? Você falou um pouco dos sonhos, que mais que você acha que pode contribuir? Coisas simples até do dia a dia. Olha, ah, já umas pequenas mudanças ajudaria. No sentido, na hora do teu break, em vez de entrar em rede social, você vê hoje virou automático. A pessoa tem um instante de livre, ela vai pegar o seu celular e vai entrar numa rede social, vai ocupar a sua mente com Aham. uma coisa. Então não digo corta, não dá para cortar. É como uma droga pesada. As pessoas estão fisgadas nisso, mas o que eu sugiro é aos poucos, em vez de fazer só aquilo, faça uma coisa, leve um livro e tenta ler uns 10 minutos, sabe, por dia, 10, 15 minutos. Lê aos pouquinhos, lê algumas páginas. Uhum. Você está na cidade, perto de um centro cultural, de uma galeria, vai passear e vai visitar uma galeria. O que você tem para perder, sabe? E vai ver o que tem nessa mostra e se você não está acostumado a galerias de arte ou arte contemporânea, tenta mesmo assim não chegar a conclusões tão imediatas. Ah, isso é ridículo, olha que preguiça, sabe? Porque realmente há provocações, são provocações. A arte contemporânea está aí para nos provocar. Mas isso é bom, mesmo que a gente não capte, não goste. Há sempre um pequeno curto-circuito que acontece nessas horas. Totalmente. Vai sempre alimentar o nosso repertório de alguma forma. Isso o nosso inconsciente pega, de uma certa forma. Está guardado em algum lugar. Pega mesmo. Sabe que te ouvindo, eu lembrei de uma situação.
em que eu visitei uma exposição de arte num centro cultural famoso aqui, no centro de São Paulo. Uhum. E é uma pena que eu não estou me lembrando agora do nome da artista, mas é uma pintora japonesa. E ela tem um estilo de pintura que também ela também produz algumas instalações. E é muito autobiográfico. Ela mesma se retrata na obra. É uma fusão de pintura com instalação e fotografia. Uhum. Então, as telas têm a foto dela e a tinta e outros recursos de suporte, né? E o que ela estava retratando lá, ela usava tinta vermelha em fusão com as fotos dela e dava a impressão de ser sangue. E era muito forte, assim, muito impactante. E eu lembro que visitando aquela obra de arte, aquela exposição de arte, eu estava naquela fase, numa certa crise mesmo, existencial, e eu percebi que uma parte de mim queria morrer. Mas não é que eu queria que a minha vida acabasse, é só uma parte de mim que queria morrer, uma parte de mim precisava ir embora, eu estava precisando me desapegar Uhum. de uma referência de quem eu sou que eu já não me identificava mais e dar espaço para vamos dizer, uma nova Clarissa, né? Perfeito. E foi muito forte aquilo. Eu chorei durante a exposição, aquilo me tocou profundamente. E eu até escrevi texto sobre, eu senti que isso me ajudou a caminhar em relação a uma nova situação de vida, sabe? Eu consegui fazer algumas coisas diferentes, tomar algumas decisões. E aquela tarde naquela galeria foi fundamental para mim. Fantástico. Exatamente isso. As pessoas também. É uma coisa que tem muito, que é muito no Brasil, e vai ser feio talvez um estrangeiro falando isso, mas acho que há muito um apego ao que é agradável, sabe, ao que é bonitinho. Você vê na música, nos seriados, tem parece que tem uma aversão àquilo que pode chocar um pouco e incomodar, sabe? E a arte é para isso, é para sentir. É para sentir alguma coisa, sabe? Não é sempre tudo rosa e bonitinho, mas é para sentir é para deixar insuportável, de repente, um incômodo que você já tinha, leve, e cair uma ficha como essa sua que caiu. A ponto de extravasar, né? Se você se permite ser aberto e ir lá e sem preconceito, acho que uma das coisas fundamentais para a arte, para entender não, porque entender parece que é uma coisa intelectual, para você captar, se deixar tocar pela arte, e para você produzir arte, você tentar se livrar de preconceito, de dogmas, preconceitos, Uhum. de toda a ideia já cristalizada que você tem em você. Não estou falando que te abrir mão dos princípios e ser pelo contrário, mas tem que ter a cabeça e corpo aberto para sentir. Sim, que a arte é um espaço que não cabe tantos limites, né? Na verdade, Exato. a ideia é a gente sair daquilo que é condicionamento. Uhum. E nas empresas, Maurício, o que que você acha a respeito de benefícios em estimular a arte no ambiente corporativo, também como criar esse espaço de contato com a arte? Isso, menos mal, está começando a mudar. Eu, inclusive, recebi um dos meus workshops aí de Art Thinking uma empresa que já tinha como cultura interna um concurso de fotografia anual. Eles tinham uma mostra online, onde as pessoas mandam suas fotos e faziam uma mostra, acho que uma mostra física até. É uma empresa internacional que tem várias filiais e agora eu não lembro se tinha uma mostra física, mas eles falavam, não, a gente faz anualmente uma mostra com as melhores fotografias que nossos funcionários nos mandam. Então, isso é fantástico como incentivo. Que bacana, exposições, mostras de fotografia. A fotografia, porque, enfim, todo mundo tem um celular, todo mundo tem uma máquina fotográfica no bolso, Uhum. e então treina o seu olhar e seleciona, sabe, umas fotos. Então, minha sugestão para as empresas, abre esse espaço para cada um expor o seu olhar peculiar, sabe? Ou cria um espaço, uma sala ou um canto para a pessoa poder justamente desenhar ou pintar, sabe? Uhum.
equipado para isso, para que possa fazer um pouquinho de bagunça naquele canto aí. Criar um canto em casa para deixar isso aflorar, né? Um canto talvez na empresa Na até, própria na empresa? própria empresa. Da Olha que mesma forma que tem bacana. uma copa, sabe? Por que não ter Aham. uma... É verdade. Tem empresa que tem mesa de ping-pong, né? Exato. Aquele Por tênis que de não ter mesa, uns porque 8 metros quadrados para ter duas, três pessoas simultaneamente desenhando, pintando? desenhando, pintando. Nossa, seria É fantástico um isso. pouco aquele dubidu que você estava falando, Dubidubidu. dubidubidu. Falo isso de plantio rotativo, sabe? Você faz uma coisa, é aquilo que eu estava te contando que eu sentia no meu escritório, quando eu estava emperrado com uma impasse sobre quais são os caminhos para uma devida questão, fazia arte para tentar encontrar o caminho. Então, é inútil que a pessoa fique no seu assento, na sua mesa, emperrado. Vai, então, e em vez de fazer esporte, só passear, ou em vez de fazer ping-pong, ou usar bolinha, sabe, de relaxante, Bolinhas anti-estresse, né? anti-estresse, tem formas melhores de você encontrar conexões, a conexão certa. Quando eu Claro. falo em fazer conexões com a arte, a gente tem todas as respostas, de uma certa forma, ou a maior parte das respostas estão dentro de nós, no nosso mundo inconsciente, mas é para aquela questão do isolamento dos sentidos emocional que a gente não acessa elas. Então a gente consegue reativar essa, esse pensamento mais em rede, essas conexões. Essa conexão. E sair do controle da mente também. Porque às vezes a mente fica muito barulhenta, cheia de pensamentos, e isso atrapalha o nosso fluxo Fica criativo, né? barulhenta, tem o medo, né? Se não vou justamente encontrar essa solução, vai, sabe, ter medo de, não sei, de não, não alcançar o prazo, de ser mandado embora, de não ser criativo É o o ego no, suficiente, aí o ego, realmente fica pior ainda. o ego no comando, né? É, Nesse sentido, a arte pode nos ajudar a tirar um pouco o ego do comando e deixar ele um pouco mais no banco do passageiro, assim? com certeza, porque, de novo, a arte é um caminho para o autoconhecimento. Eu fui fazer um workshop na Sociedade Brasileira de Psicanálise, Uhum. que chamaram alguns artistas, eles tinham uma pesquisa interna que era a seguinte: a psicanálise é um processo autoral? Essa era a questão a ser trabalhada. Eles mesmos queriam chegar na conclusão. Então chamaram um fotógrafo, eu, um pintor, para fazer uns workshops, umas oficinas. E algumas coisas que nem me pediram, mas alguns pensamentos que vieram à tona. Primeiro, se há alguma dúvida que a psicanálise, se é um processo autoral ou não, significa que há uma dúvida que tem que ser. Poderia ser sistematizado, por exemplo, poderia ser uma máquina que entrega, não o processo. Poderia ser substituído, então, o ser humano por uma máquina. Significa que você consegue standardizar, como você fala, o processo todo Da psicanálise. da psicanálise. Então, achei estranha essa pergunta, sabe? Essa Também. Aham. pesquisa. Se você Bem já tem uma estranha. dúvida que a particularidade humana é importante no processo, significa que estamos prontos a entregar para as máquinas, sabe? Não, O não, processo não. todo. Essa era uma da coisa. Outra coisa que eu falei é, visto o poder de autoconhecimento que a arte tem, que desenvolver nossa própria arte tem, que entrar nesse caminho de entender. Tem uma coisa que é muito importante quando você começa a produzir arte, é de você entender a sua questão. A minha professora de arte, a Branca, me falava sempre, Maurício, você tem que descobrir qual é a tua questão. E a questão é uma coisa que você consegue descobrir aos poucos, porque naquilo que você faz em arte, você descobre que tem algo que se repete. Tem uma coisa só sua que acaba se repetindo. Para onde vai o teu olhar nas fotos que você faz, aquilo que você escolhe pintar nas tuas... E como você pinta, se você faz pintura, Uhum. em música, na escrita, em teatro. Você acaba vendo
um padrão, um pattern, como... E descobrindo qual é a sua questão, você quer uma coisa mais psicanalítica do que isso? É uma autoinvestigação Não, muito profunda, né? exatamente. A tua questão parece uma pergunta de psicólogo, de psicanalista, que tenta entender qual é a Sim. questão do paciente. Então, de uma certa forma, é engraçado que em arte você precisa descobrir a sua questão e acaba descobrindo se você insiste e presta atenção. É uma autodescoberta, um mergulho na própria consciência, né? Exato. Então, quando você falou do ego, acho que o ego é muito proporcional ao quanto você se conhece. Acho que a coisa do ego, você precisa lustrar o seu próprio ego quando você está inseguro de quem você é. Então, você precisa se vangloriar de alguma coisa. E o ego, você tem um ego frágil. Quanto mais você se conhece, mais você também é feliz. Acho que a felicidade também vem de, de se conhecer. Quanto Uhum, mais você se conhece, fede se conhecer bem, né? Porque você se depara de várias coisas difíceis, é um uhum. processo difícil. Mas quando você se enxerga mais claro o mundo, você não quer mais abrir mão, né? Dessa capacidade de enxergar. Não, É é um como ver, caminho sem é volta, né? como ver em alta definição tudo, né? Sim. Então você vê se as tuas questões, mas se você pega mais leve, você já coloca o ego do lugar um pouco, como você falou, do lado, você consegue um pouquinho se livrar dele. Se livrar nunca totalmente, mas Não tá totalmente sob o domínio, né? exato. É um caminho de grande liberdade, né? É, Que lindo isso. Eu espero que vocês tenham ficado mais motivadas a se engajar um pouco mais na arte, né? Entendendo que arte não é só para quem a gente idealiza como artista, mas é para todos nós, né? E quero recomendar também a leitura do livro do Maurício, o Executivo Artista, maravilhoso, me inspirou muito. Fala sobre como as nossas habilidades artísticas podem mudar a nossa própria vida e, por que não, o mundo corporativo, já que tantas mulheres que nos acompanham aqui também são executivas, né? Maurício, quero te perguntar um pouco sobre como que as pessoas podem se conectar com você e acompanhar teu trabalho em redes sociais e um claro. espaço para tuas reflexões aí finais por hoje. Dá vontade de continuar muito mais, não é? Olha, esse é meu trabalho de workshops, palestras sobre essa questão. Eu dei um nome, que é um nome que é usado sempre com mais frequência no mundo inteiro, que é o art thinking. Uhum, Tem uma relação claramente na ideia do nome com o design thinking, mas usei esse nome porque tem gente que trabalha nisso, então é mais fácil reconhecer essa atividade, inclusive com as empresas e tudo já sabem que é uma coisa que existe. Antes não era tão definido. Então, meu site se chama artthinking.art. artthinking.art. Exato. Muito legal. Eu, em relação a outros movimentos de art thinking na França, nos Estados Unidos, que tem uma relação um pouquinho mais de vamos observar o artista vamos observar o método do artista para nos inspirar também. E no meu caso, acho que sem parecer presunçoso, é um pouquinho mais profundo, eu diria, seja artista enquanto profissional, sabe? Seja músico enquanto empresário, sabe? É uma coisa mais antropológica, é realmente resgatar o teu lado artista e não só se inspirar de como faz o artista. Então, essa aqui é um pouco minha pegada. Então, pelo site, as pessoas podem entrar em contato comigo, enfim, trocar ideia. E tem o meu site das artes também, que é o mauriciomancioli.com. E sempre Fantástico. feliz de falar sobre esse assunto. Fantástico, eu fiquei extremamente inspirada com a tua provocação, o teu convite para que cada uma possa ser um artista, que a gente possa conciliar isso com a nossa carreira, com os nossos negócios, entender que somos múltiplas, que a gente pode ser mais plural, né? A gente não precisa ser uma coisa só. Dá tempo de fazer tudo. Quando eu digo tempo, não é só o tempo do relógio, mas assim, saindo um pouco, o tempo com Cronos aí com K maiúsculo, né?
tempo de vida. Lembrando também que é a gente que faz as escolhas de como usar o nosso tempo, né? E que tem Totalmente. benefícios imensos da gente resgatar esse lado artístico, que inclusive faz muito bem para a nossa saúde mental, nos traz mais preenchimento, mais significado, mais alegria e mais resiliência aí para enfrentar todos os desafios, né? Olha, conversa muito inspiradora, acho que vai render coisas muito bacanas. Certeza que a gente vai conversar mais, Maurício. Muito obrigada por estar aqui. Foi um grande prazer. Posso mandar mais uma mensagem? Com certeza. Então, a gente vive uma vida já tão corrida, com tantas pressões que a gente se inflige, né, para tentar melhorar novos modos de comportamento e tudo. Então, a minha mensagem é que não coloque essa. Se você tem interesse de percorrer esse caminho das artes, que não seja mais uma imposição, sabe? Que não seja mais uma coisa que você vai sentir culpado, culpada de se não faz ou se não consegue cumprir da forma que você gostaria de fazer. Então, faça passo a passo essas pequenas coisas que a gente falou. Visite uma galeria, leia um livro, mas aos poucos, sabe? Baby steps, pequenos passos. Agora, se você puder fazer um curso de arte, aí muito Fantástico. melhor, fantástico. E se você descobre depois de um mês que não é bem aquilo, faça outro, faça outra arte, mas faça alguma coisa. Se salve enquanto dá tempo. O mundo está louco. Essa é uma mensagem bem poderosa. Se É, salve enquanto o mundo dá tempo, o mundo é. está louco. E a arte é um caminho, né? Que o Maurício possa servir de inspiração para vocês. Espero que tenham gostado. Compartilhem com a rede de relacionamento, ative as notificações para os próximos episódios. Curta aqui o canal. E eu espero você no próximo episódio de Women Flow. Obrigada, Maurício. Até a Tchau, próxima. tchau.